Leitura do livro A Nova Civilização do Terceiro Milênio, de Pietro Baldi. Capítulo Entendimento, Reconstrução, Progresso. Com as indicações precedentes, desenvolvemos os conceitos de A Grande Síntese. Capítulo 81 A Função da Dor. Agora podemos compreender mais o significado de diversas afirmações como esta. A anulação da dor opera-se corajosamente por meio da dor. Naquele capítulo se traçou o processo de desaparecimento da dor através da evolução, pela qual, do mundo subhumano para o humano e sobre-humano, com a transformação do eu, a íntima cartaz na personalidade, muda também o significado, o valor e a sensação da dor. E muda a tal ponto que no mundo sobre-humano perde o caráter negativo e maléfico e se transforma em afirmação criadora, em poder de regeneração, em corrida em direção à vida. Canta-se então o hino à redenção. Bem-aventurados os que choram. Somente agora podemos, como Santa Catarina de Siena, exclamar: sofrer ou morrer. Assim, enfrentamos e resolvemos o mais controverso e importante problema da vida, sem condenar quem está embaixo, sem protestar contra a lei, reconduzindo a dor às causas que são suas, mas estão em nós. Embora verificando o caráter infernal que o ambiente terrestre pode assumir para o involuído, sempre na dor reconhecemos a justiça e a infinita sabedoria de Deus e os equilíbrios da lei que deixam cada qual no posto merecido, adequando a violência das provas à sensibilidade do indivíduo. O natural terror que o reino humano do involuído pode inspirar aos seres refinados não tira coisa alguma à perfeição do plano divino do universo, a liberdade individual de redimir-se e progredir, ao otimismo do justo, à fé em Deus, aos auxílios por ele concedidos a quem os merece. Deus continua presente e ativo mesmo em plena desordem do inferno terrestre. Tanto basta ao evoluído para sofrer com alegria. Sua dor torna-se ato de reordenamento de caos, de aniquilamento do mal. O evoluído é condenado e expia, mas pode com as próprias mãos criar as condições necessárias para libertar-se e construir a própria felicidade. A ordem sempre está presente na desordem. Deus e sua lei não se separam jamais. Isso basta para o evoluído possuir, no mais profundo da alma, aquela harmonia chamada felicidade. Desse modo, a dor vai sendo cada vez mais empurrada para o exterior, para a superfície. Assim, embora descrevendo o infernal mundo terrestre e sofrendo em meio ao seu estridor e à sua violência, podemos agora esquecer tudo isso ao contemplar placidamente o plano da criação, divino e de suprema beleza. Apenas o entrevismos e já ficamos atônitos em face de tamanha sabedoria, poder, harmonia e bondade. Nossa alma estende as asas e sustenta-se nos céus. Prossigamos vibrante de fé, ardendo na mais nobre paixão, temerosos da nossa própria audácia. Com efeito, nesse livro, em verdade, percrustamos o pensamento de Deus e tentamos entrar em comunhão com Ele. Por isso, não basta raciocinar, única coisa que, segundo parece, se faz neste livro. Para estarmos em comunhão com Deus, também se torna necessário arder de entusiasmo e orar, sofrer e intuir, desprender-se e amar. Tanta força se emprega para não nos perdermos no infinito, não sermos arrastados no turbilhão para elevarmos-nos ao mais alto dos céus. Essa contemplação, supremo repouso para as dores desta vida, tira-nos do campo fechado de nosso eu e sintonizamos-nos com as harmonias do universo. Faz que elas nos absorvam, neutralizando-nos o separatismo. Que dilatação imensa, que suprema expansão e esse dissolver-se no infinito
hino da criação. Então, no mesmo campo de trabalhos que não se pagam, tanto quem escreve como quem lê, ambos arrastados na esteira do mesmo pensamento que se encontra nas próprias coisas e fala por si mesmo. Desses trabalhos há muito na vida e são os mais importantes, apenas compensados por íntima satisfação. Quando quer atingir os seus fins, a lei põe no instinto humano essa íntima sensação de contentamento. Este trabalho de reduzir o pensamento diretor do universo à forma racional é daqueles que não se pagam nem se podem pagar neste mundo, visto não existir valor terrestre capaz de compensar semelhante esforço. Nisso estamos bem longe dos cálculos da economia humana. Estamos nas raízes mesmas da vida, absortos em maravilhosos contatos com a eternidade, em vibrações intensas bem longe da terra. Somos convivas do banquete das harmonias divinas, elevados à condição de servos de Deus, isto é, de colaboradores de sua lei, protegidos pelas forças de sua justiça. Em alguns momentos, o inferno terrestre parece bem longe, a dor desfeita, a redenção realizada e a libertação completa. Por momentos parece haver se tornado real o sonho de felicidade que o mundo persegue em vão. Quem souber ler nas entrelinhas terá neste livro, por trás da lógica dos argumentos, a sensação de sublimidade e de êxtase, isto é, a sensação das divinas harmonias do universo inteiro, a que estamos a cada passo tentando levar o leitor. Este livro, em meio à desordem terrestre, pretende ser afirmação de ordem. Em meio às dores humanas, foco irradiador de alegria, verdadeiro porque pura, corrente de vibrações reconstrutoras de bem-estar no sentido mais resolutivo, impulso que, embora mínimo, como dique protetor, se contrapõe aos rios de dor que o homem, de sentimentos caóticos, estupidamente despeja sobre si mesmo. Dá-se pressa em condenar, pensando que se distingue dos inferiores e os liquida, classificando-os como evoluídos. Para que, senão para civilizar-se, estariam na Terra os mais adiantados? A fase de involução é de cegueira e sofrimento, representa estado inferior que causa e merece imensa piedade. Este livro constitui convite, dirigido a quem não o tenha seguido ainda, a passar do estado de involuído ao de evoluído. Explica a dificuldade e o método dessa passagem, e por este lado resolve racionalmente tantos problemas e diz o que é a vida. Do outro lado é convite à felicidade. Explicação e convite. Nada mais. A justiça da lei exige que toda alegria seja merecida e por isso conseguida à custa do esforço de cada um. Baseando-nos nos conceitos até aqui expostos, olhemos em redor do mundo de nossos tempos. Observemos e apliquemos o que acontece. Essa observação não é movida por interesse algum, não deseja atingir nenhum objetivo terrestre e parte de ponto de vista situado acima do plano humano, e, pois, imparcial. Apenas se propõe a expor o funcionamento da lei, igual para todos, mostrar as consequências lógicas que dos erros decorrem para quem os pratica. Isso tudo, aliás, sem partidarismo e sem censura também. Trata-se de simples verificação dos estados de fato determinados livremente pelo homem e pelas consequências impostas pela férrea logicidade da lei. Seria presunção julgar. Apenas Deus conhece as capacidades, as medidas e as responsabilidades de cada consciência. Para julgar, tornar-se-ia necessário ser inocente e superior. Quem o é na Terra? Julgamento pode emanar apenas de quem está acima de todos e é isento de culpa. Isso faz presumir superioridade existente apenas em Deus e na sua lei, sempre justa, seja qual for o nível evolutivo. Todo ser está sempre no lugar certo e tem sempre o que merece, conforme o que é e faz.
A qualificação do involuído não significa condenação. Ele também está no lugar certo, no ambiente apropriado, sujeito a golpes adequados e tem o que merece. Observemos, pois, o homem com sua conduta demonstra não conhecer os princípios que regem e regulam o funcionamento orgânico do universo. Comporta-se como se a lei não existisse, transgride-a e, sem compreendê-la, sofre-lhe as reações. Nossa humanidade é jovem, ou seja, primitiva, riquíssima de energia e muito pobre de sabedoria. Essa humanidade precisa de caminhar muito ainda e de sofrer, antes que aprenda a conhecer a lei e a portar-se de acordo com ela. De vez em quando, algum evoluído aparece na Terra como expiação para dar cumprimento à missão. Cumprida, porém, a tarefa, apressa-se a retomar o convívio da gente de sua raça. Todos os seres se colocam no lugar certo. Geralmente, ao homem não basta desconhecer a lei e fugir-lhe, mas faz até o impossível para revoltar-se contra ela e mudá-la, aproveitando para isso da inviolável liberdade de todo ser. Mas o resultado da partida acaba por ser-lhe desfavorável, porque a lei reage. A terra naturalmente não passa de lugar de dor, não percebida apenas pela insensibilidade dos que há pouco tempo chegaram de mundos mais baixos. Então, naturalmente também é lugar de desordem, violência, rebelião e ferocidade. Só o evoluído percebe o inferno que este mundo é, mas ele também está colocado no lugar certo, pois se encontra cá embaixo é porque merece tal pena. Resta-lhe apenas isso, a expiação e a fuga. Se veio ao mundo para cumprir missão, deve fazê-lo. Os homens deste mundo são de raças muito diferentes. A grande maioria encontra-se no ambiente adequado a seu grau de evolução. É justo e lógico encontrar-se a maioria em ambiente adequado e só a minoria achar-se em lugar que não lhe convém. A minoria, embora notável, mais evoluída, aqui se encontra em caráter de expiação. Raríssimos exemplares de raças superiores vêm para cumprir missão. Os destinos, as provas, as alegrias, as dores, os gostos e os modos de apreciar as coisas são, pois, muito diferentes de acordo com a natureza de cada qual. Todos nós exercemos função. Prova duríssima coloca os superiores ao lado de inferiores ferozes, como demônios. Os inferiores são postos ao lado dos superiores para que com eles aprendam a compreender a vida. Embora diferentes, todos colaboram e mutuamente se aperfeiçoam, porque todos são desiguais, as opiniões variam tanto. Contudo, a harmonia se estabelece pela compensação dos contrários mais do que pela semelhança. A realidade da vida é completamente diferente da que aparece exteriormente ao homem comum, e seus verdadeiros problemas bem diferentes daqueles de que habitualmente falamos. Nesse ambiente, naturalmente, o que domina é a exaltação da força ou exaltação da involução. Isto é, do tipo biológico humano ainda próximo da animalidade. O que revela o evoluído é método de vida completamente diferente, fundado ao invés no equilíbrio da justiça. Mas o evoluído hoje constitui minoria que, em silêncio e mergulhada na dor, espera sua oportunidade de vida ativa no mundo. O estudo dos grandes ciclos históricos nos indica como a fase da animalidade, depois que atingiu o apogeu, esteja agora se encerrando na autodestruição, seu termo final, inserida no desenvolvimento lógico do sistema da revolta, do materialismo científico. Desse modo, se esgotará o ciclo da atual pseudo-civilização do involuído e começará o ciclo da nova civilização do evoluído. Quem olhar em torno de si e tiver capacidade de entender, observa o desmoronamento deste mundo e admira a perfeição da lei que, no tempo certo, executa o que é útil e necessário.
A vida, feita de renovamento, necessita dessas destruições. A pseudo-civilização da matéria, fechada no ritmo do tempo que se prepara para encerrar-lhe o ciclo, apressa-se novamente a lançar seus últimos impulsos. Seu dinamismo persegue-a, seu equilíbrio íntimo atormenta. Toda a estrutura do sistema de princípios que a regem, a natureza das forças que a põem em movimento, representam concatenação lógica que não pode desenvolver-se senão à custa de aceleramento progressivo e contínuo sem terminar em total aniquilamento. O bólido foi posto em movimento e agora deve percorrer a trajetória que lhe foi determinada desde a abertura do ciclo. Se olharmos em redor de nós, vemos em todas as coisas dominar o desequilíbrio. As vitórias são cada vez mais instáveis. As afirmações levianas, tudo está confundido num turbilhão de loucura. A riqueza e o poder têm algo de raiva e desespero. Todo bem é inseguro e dá-nos mais do que alegria. O terror de vermos-nos despojados dele. Perdeu-se o senso da harmonia, da calma, da segurança e por isso da felicidade. A técnica, mais do que para criar e proteger, serve à morte e à destruição. As manifestações espirituais agonizam. A arte apresenta apenas expressões de bestialidade. Os cantares das mulheres são uivos de fêmea e estão a serviço da atração sexual. Os cânticos dos homens são gritos de revolta e servem ao roubo e à destruição. As maravilhosas descobertas modernas, quando não se constituem instrumento mortífero, concorrem muitas vezes para a multiplicação destas expressões bestiais. As descobertas químicas reduzem-se quase sempre na agricultura, violentar os ciclos naturais. Na medicina, a forçar as defesas orgânicas e pôr-lhes efeito imediato, que ao invés de ser salutar, como se pensa, não passa de exploração mais rápida do organismo. Envenenamo-nos constantemente com sucedâneos e produtos sintéticos, maravilhas da ciência moderna. O que há em toda parte é revolta e substituição da lei pelo homem. Logo, deve haver em toda parte a respectiva penitência. Imposição e violência em lugar de harmonia e obediência. Parece que a mais angustiosa preocupação da terra é provocar o nascimento da dor. Se providencial ignorância não a limitasse, a ação humana chegaria a desintegrar o sistema solar. Esbocemos mais minuciosamente a substância do atual ciclo histórico. Podemos resumi-lo em 4 períodos trifásicos, nos quais se exprime o ritmo de seu desenvolvimento. Cada uma das 3 fases de cada período se expressa por um verbo, pois todo verbo quer dizer ação e, na vida, o pensamento se exprime concretizado nos fatos. Cada termo deriva de outro. Assim, ligam-se ritmicamente em cadeia por força da relação universal de causa e efeito. O efeito, por sua vez, se transforma em causa e o termo final em termo inicial. Desse modo, toda fase é mãe e filha e gravitando um em redor da outra, cada qual amadurece a sua parte e ambas amadurecem o desenvolvimento do fenômeno. Eis os 4 períodos trifásicos do atual ciclo histórico: crescer, conquistar, combater, roubar, matar, destruir, empobrecer, sofrer, refletir, compreender, reconstruir, progredir. Esses períodos representam a última fase de nossa pseudo-civilização materialista e sua passagem a outra civilização. O domínio das forças do planeta por meio da ciência e a conquista do bem-estar material, características de nossos dias, levaram-nos à primeira fase do primeiro período. O restante não passa de desenvolvimento em série, lógico e fatal, até que se atinja o termo final. Crescer não é crime e nem erro.
é a substância da vida e a vontade da lei. O crime e o erro residem na direção que demos a esse crescimento. Se tivesse sido sábia e consciente, dir-se-ia imediatamente ao termo final. Da inconsciência do involuído é que derivou o longo desvio dos 4 fatigantes e dolorosos períodos. Se tratasse de mundo consciente, o primeiro termo, crescer, poderia coincidir com o último, progredir, ou em outras palavras, constituir-se na efetiva conquista de conhecimento e felicidade, precisamente como a lei deseja ao homem. Esse caminho, todavia, pressupõe aquela sabedoria que é precisamente o resultado do longo percurso em que aquele se transforma para conquistá-la. Em face da liberdade e da inconsciência humanas, não há outro caminho. Esse caminho é gerado por aqueles fatos. A lei se lhe adapta e admite a experimentação humana a fim de que o homem aprenda. Mas, lentamente, através do erro, como dissemos, corrige o erro e reconduz as forças à posição devida e desejada, reordenando-as e reconquistando-lhes a concessão. Assim, a lei, através da dor, repreende e corrige o homem, e leva-o de novo ao caminho certo de verdadeira conquista da felicidade. Desse modo, se atinge o verdadeiro objetivo da vida, o de evoluir. Assim, a ação atinge sua finalidade principal, compreender e progredir. O progresso evolutivo deveria saber desenrolar-se em direção reta e sem desvios. Bastaria crescer lógica, disciplinada e consciente e harmonicamente, tudo de acordo com a lei. Mas vimos como o involuído sabe apenas crescer desordenadamente em oposição à lei. O que necessitaríamos de possuir no momento da partida, só conseguimos ao chegar. Mas conseguimos e isso basta. O objetivo do trajeto consiste precisamente em conquistar novas posições. O homem aí chegará cansado e ofegante, mas bom entendedor, e a lei não terá sido fraudada. Todas as coisas estão logicamente no lugar certo. A bondade dessa lei há de triunfar e o homem aproveitará a experiência adquirida para não repetir o mesmo ciclo, mas ao contrário, ir além. Que tortuoso e cansativo caminho deve o homem percorrer antes de atingir o objetivo colocado no último período. Tanta dor e destruição para conseguirmos compreender, e em consequência podemos reconstruir e progredir. Apenas no caso de já termos compreendido é que o objetivo seria logo atingido e não deveríamos percorrer tão longo e doloroso caminho. O grande problema resume-se em compreender. Compreender para em seguida aplicar a lei. Desse modo, evitar a dor e, evoluindo, conquistar a felicidade. Ciência, filosofia, religião, literatura, arte, sociologia. Tudo isso deveria facilitar o entendimento e a aplicação dessa lei e a substituição do espírito de rebelião e desordem pelo de obediência e ordem. A atitude de revolta constitui nosso pecado capital. Constrange-nos a viver debaixo do açoite da reação. Quanto mais nos rebelamos, mais açoites recebemos. A revolta, que nos parece o caminho da fuga, é o caminho da condenação. Seguimos a lei às avessas, por isso conseguimos o avesso de sua harmonia e felicidade. Praticamos a seleção às avessas, involutivamente, ao invés de evolutivamente. Mas a inteligência humana há de substituir a lei animal de seleção do mais forte por sistema de luta mais nobre, destinado ao contrário, à formação do mais consciente e do mais justo. Torna-se necessário mudar o tipo modelo, não aquele oficialmente elogiado, mas o que intimamente e de fato admiramos. Necessitamos de seguir outros métodos de conquistar vitória, propor-nos outros objetivos e lutar em plano mais elevado. Ao contrário, o esforço humano parece hoje dirigido à canseira de trocar o bem pelo mal, a ordem pela desordem, a felicidade pela dor.
Bastaria compreender algumas verdades elementares como estas: quem mais pode ou possui não tem maior porção de direitos, mas de obrigações. Toda autoridade não representa vantagem, mas encargo e missão. A dor cessará apenas quando houvermos superado o ódio e a vingança, transformando-os em amor e perdão. Seja qual for o golpe vindo de fora, a dor só atinge quem a merece. O verdadeiro bem-estar apenas poderá resultar de nova ordem interior em que a fórmula "a felicidade alheia é alegria para mim porque me é vantajosa" seja substituída pela fórmula mais evoluída: "a infelicidade alheia transforma-se em dor para mim porque é também minha própria infelicidade." Infelizmente, é muito extensa a lista dos erros humanos. Nada mais lógico que a das dores seja também muito longa. Que outro rendimento poderia dar às forças da vida, se dispostas de modo diferente, obedientes a critério de harmonia e não a de desordem? Que seria do mundo se, apesar de todos os erros humanos, não o dirigisse lei justa e sábia? E deve mesmo ser muito sábia, visto como, não obstante as tentativas de desordem, atingem inexoravelmente seus objetivos. Sua sabedoria substitui a ignorância humana, a que desse modo se põe limites e se guia em direção ao bem. O homem trai à pressa a psicologia do resultado imediato, conseguido a todo custo através de quaisquer meios, inclusive da violência. A vida, no entanto, é fenômeno extenso e equilibrado. Nela o futuro é eterno, produzem-se efeitos devidos a causas longínquas, preparam-se objetivos também longínquos. O homem vê o passado e o futuro próximos e nada mais. E agora, que coisa a química introduz em nossa terra? A ciência médica no protoplasma do homem? A máquina em nossa vida individual e social? A orientação moderna em nossas almas? Não sabemos. No entanto, a vida futura se construirá apenas do que estamos continuamente a semear para nós e nossos filhos. Pondo de lado o problema agrário, já particularmente desenvolvido em outros escritos, observemos, por exemplo, como a ciência médica trata o corpo humano. Cremos que a imunidade se possa obter artificialmente pela introdução no corpo humano de pus, de vírus ignorados ou de proteínas desconhecidas. No entanto, a resistência orgânica não passa de equilíbrio entre contaminação e defesa a renovar-se continuamente, equilíbrio que se prossegue apenas por meio de características intrínsecas, adquiridas através de prolongadíssimos períodos de luta. A profilaxia acertada reside nas qualidades protetoras e defensivas que o organismo por si mesmo adquiriu em prolongada e necessária luta entre o corpo orgânico e o micróbio. Em outra profilaxia é proteção ilusória e fugaz, vitória fictícia obtida à custa da resistência orgânica preguiçosamente, sem luta, através de meios que, ao invés de fortalecerem, enfraquecem. De fato, apenas a luta esforçada e ativa gera qualidades, isto é, atitudes protetoras. Hoje temos pressa e tentamos impor à natureza o resultado por nós desejado. Desse modo, apenas conseguimos vantagem imediata, perturbando os lentos equilíbrios naturais. Vivemos de empréstimos e adiantamentos, hipotecando o futuro. Aplica-se, pois, ao campo orgânico o perigoso sistema crediário que já observamos no campo moral e econômico. Pensando em melhorar, praticamos, no entanto, seleção às avessas que tende à produção de tipo fraco, abastardado pelas defesas artificiais. E queremos suprimir a luta, sem a qual as qualidades só perdem e a vida se atrofia. Sabemos por acaso que reações se produzirão amanhã em consequência desses métodos de violação e de violência? A medicina oficial aplica-se há muito pouco tempo para que possamos sabê-lo ainda. Voltamos sempre ao mesmo ponto. Ignoramos a lei e somos violentadores e destruidores. E, no entanto,
Que vantagens poderíamos obter se, ao invés de nos revoltarmos, nos puséssemos de acordo? A força não prevalece contra a lei. Esta resiste e reage. E, da luta entre ela e o homem, este é que sai com os ossos quebrados. O homem não sabe que o sistema do universo é inviolável e que toda revolta resulta em golpes contra si mesmo. Está hoje estabelecido o método humano com que tratamos todos os problemas, isto é, aplica-se em todos os casos a psicologia de inconsciência e violência própria de nossa época. Em nossos dias, exaltamos e adoramos o sistema do sucesso rápido a qualquer preço. Quantas ruínas, porém, não semeia ele no caminho, tanto para quem perde como para quem ganha. Hoje o método da luta e da vitória do mais forte já atingiu o campo da arte e do pensamento. Desse modo, transformado em ganha-pão, mercado, campo de competições. O espírito criativo morreu e as mais elevadas nascentes da vida estão secando. A lei fechou-se em rigoroso silêncio e recusa beneficiar os indignos. Deus abandonou-nos à prova que desejamos. As formas superiores da vida retiram-se da terra e o homem, querendo tudo conquistar, perdeu as maiores alegrias e os maiores valores e destruiu a beleza. A psicologia do mais forte transforma a terra em infernal campo de luta, onde apenas duas posições podem existir, a de opressor ou de oprimido, e onde tudo se concede ao primeiro e nada ao segundo. Os melhores acabam sendo eliminados com dano geral. O espírito de revolta acaba na autodestruição. Coisa alguma nasce nas ruínas, e se a força obriga à obediência, nada produzem os homens, oprimidos e não convencidos. O vencedor não cria no vencido senão a indiferença passiva da resignação. A vida negativa se retrai. Sua força não basta para alimentá-la. Sem dúvida, tornam-se também necessárias as tempestades das guerras e das revoluções para o trabalho de renovação. Mundo tempestuoso, porém, se convulsiona e desagrega. A vida também necessita de bondade e ordem, de amor e fé. Se não tivermos semeado tudo isso, quando os homens pedirem trabalho, segurança e bem-estar, a terra, saturada de ódio, de revolta e desordem, apenas poderá dar-nos o fruto resultante da semente nela atirada. O ar, por sua vez, estará saturado de ódio, revolta e desordem, e toda a construção desabará fatalmente. Eis os grandes empreendimentos do involuído, que felizmente não representa toda a massa. A minoria, composta de mais adiantados, embora não se trate de dirigentes, tem a função de reequilibrar a desordem e salvar a humanidade. Porém, nos períodos de transição, como o atual, em que as civilizações entram em liquidação, o tipo involuído, encarregado de exercer a função destrutiva correspondente às suas capacidades específicas, adquire especial violência. Representa o órgão da destruição. Adormecerá, ficando em estado de vida latente, quando o tipo evoluído, órgão da construção, estiver funcionando. Assim, cada tipo, por sua vez, vive e triunfa, contribuindo para a vida, e tem razão ou está errado, conforme a função que desempenha. Estamos em fase de declínio evolutivo para liquidar a civilização em período assim de destruição renovadora. Exalta-se modelo humano que amanhã será, com repugnância, considerado ínfimo. Amanhã, em fase de ascensão evolutiva para construir civilização, será exaltado o modelo oposto. Agora incompreendido e perseguido, liquidar-se-á o tipo biológico hoje em voga e em plena atividade. Até o involuído desempenha, pois, função social e, no que diz respeito aos equilíbrios da vida, está colocado no lugar que lhe compete, e deve também ter sua oportunidade. Ele naturalmente defende, como qualquer defenderia, os princípios do próprio dano, onde se sente forte, por isso está sempre com a razão.
como acontece com todos, irrita-o a afirmação das verdades de outros planos, porque aí se sente fraco e, em consequência, nunca tem razão. Por instinto vital e porque, a compreender melhor, todos sustentam a verdade do próprio nível e do próprio tipo biológico. Afirmamos o que somos, o que melhor compreendemos, o lugar onde melhor vivemos e vencemos. O próprio involuído quer afirmar-se e escolhe sua arma, a força. Sente-se fraco no plano da justiça, arma escolhida pelo evoluído, que apenas aí se sente forte. O primeiro, portanto, naturalmente repele essa defesa que não o defende, essa arma que não lhe dá razão. Antepõe-lhe a força que ele defende porque a compreende mais, porque é o método de seu nível evolutivo e o único meio a oferecer-lhe possibilidade de estar com a razão, embora momentaneamente. Foge, por isso, dos caminhos da ordem e da lei e prefere os da revolta, mais trabalhosos e inseguros. Em presença da justiça, compreende muito bem que está enterrado de dívidas e não pode valer-se da lei que apenas lhe aplica sanções dolorosas. Onde o evoluído goza de crédito, o involuído está até ao pescoço de dívidas. Onde o primeiro encontra ajuda, o segundo acha apenas desvantagem e condenação. Então, renega Deus e a sua lei, e renega-os exatamente porque percebe que existe e lhe dirigem exprobrações. Rebela-se, portanto, e como defesa lhe resta apenas a força. Este é o seu ponto de vista. O evoluído ama a Deus e a sua lei, que lhe garante alegria e proteção. Sua economia não se baseia, como para o involuído, na força e no furto, mas na divina providência, que, se não exerce em favor do outro, funciona plenamente em relação a ele que preenche as condições necessárias à verificação do fenômeno. Todos confirmam e exaltam o que são e possuem, e negam o que não são e não têm. A época atual representa a vitória do involuído, isto é, da força, da rebelião, da desordem. Mas ele também, embora rebelde, não passa, em última análise, de servo da lei. Em face de seu método negativo de revolta, seu desenvolvimento e suas vitórias acabarão em destruição, quer dizer, em sofrimento e humilhação de que nascem o entendimento e a ascensão. O destruidor é, pois, instrumento da reconstrução. Suas negativas, esgotada sua função e aniquilado seu autor, se transformam em afirmações. A desordem do rebelde acaba em ordem mais elevada. A dor conclui pela evolução. O ciclo traz em si mesmo a sua lei. As forças canalizadas dentro de si são todas reunidas em corrente de acordo com o ritmo fatal que obriga o desenvolvimento da fase a findar na dor que ilumina, purifica e redime. De tanto caminhar, nossa época progrediu de modo tal que atingiu a fase útil e construtiva, a da dor. Ela fará refletir muitíssimo. É a única estrada da compreensão, e só o havê-lo compreendido nos poderá permitir a construção a sério, com solidez, para ascendermos cada vez mais.